Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023, e a gente está tendo a honra de receber aqui na mesa o Dr. Fábio Kamamoto, que é cirurgião plástico e especialista em lipedema. Esse é o nosso tópico aqui. Fábio, seja super bem-vindo, cara. Eu agradeço muito pelo convite, Arthur. Uma honra estar com você aqui. Legal, um cirurgião plástico abrilhantando aqui o nosso evento. E eu vou começar fazendo uma pergunta que é super tabu dentro da comunidade vascular. Vou adorar escutar a tua resposta. Fábio, lipedema existe? Arthur, lipedema existe. É uma situação assim que claro que talvez esteja entrando em evidência na comunidade médica a partir de agora, mas ele não só existe, como ele foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em 2019. Então, quer dizer, toda a comunidade médica do mundo inteiro entende que é uma síndrome, e esse CID-11 foi adotado pelo Ministério da Saúde em janeiro do ano passado. Então, a gente hoje pode falar que oficialmente no Brasil existe uma síndrome chamada lipedema que está dentro do CID. Sensacional, cara. Se tem CID, não tem discussão, né? Olha, aí é negar uma verdade, né? Assim, do tipo, puxa vida, mas isso não existe, mas tá no CID, é difícil. E assim, o que eu acho que é mais complicado é que quando a gente nega a existência disso, a gente priva uma mulher que sente dor, que tem deformidade, que vai ter uma sequela no joelho, no tornozelo, que vai ter uma sequela alimentar, muitas vezes ela vai ter problemas de distúrbio alimentar, sabe? Bulimia, anorexia, compulsão alimentar, de achar que ela é louca. Porque se você vira para um paciente, não é a pior coisa que você pode fazer com um paciente seu, diz assim, a sua queixa não faz sentido. O que você sente de dor é mentira. O que você tem de constrangimento é besteira. Você está tirando dela... Ela ficou ofendida, né? Concorda? Assim, é zero empatia, né? Você tira o acolhimento, que é o que faria diferença pra ela no momento como esse. A pior coisa que você pode ouvir de um médico é isso, né? Fala assim, o que você tem não existe. Claro que existe, né? Porque ela sente, né? E aí, assim, o que ela vai falar? Essa falta de empatia, ela para de acreditar no profissional. E, Fábio, como que a gente pega aquela paciente no consultório e identifica que ela tem lipedema e não obesidade ou alguma outra condição? Legal. Então, assim, o diagnóstico é feito a partir da história, exame físico e exames complementares, como tudo na medicina. A história é típica, você começa a prestar atenção, assim, aquela mulher que diz, olha, quando eu emagreço no tronco, mas minhas pernas nunca perdem gordura, eu fico roxa com facilidade nas pernas, essas pioras nas pernas e na coxa veio em crises que foram relacionadas a mudanças hormonais, então quando ela engravidou, quando ela tomou anticoncepcional, ou quando, sei lá, menopausa, então cada vez que foi virando estrógeno, ela foi tendo pioras do quadro. Exame físico, o básico é pele mais gelada, nódulos de gordura, equimose, né? Por isso que muitas vezes ela vai no vascular, porque ela acha que as veias estão rompendo e tá tendo alguma coisa ali. Às vezes a panturrilha fica parecendo um tronco, porque a diferença entre lipedema e linfedema é que não acomete o pé. Então, como vem uma gordura muito concentrada na perna, mas o pé é normal, é sequinho, elas parecem que tem um elástico ali no tornozelo, né? Então, um garrote. Porque o pé é sequinho e a perna tem muito volume de gordura. Então, tudo isso é característico. E a gente consegue complementar isso através de exames. Eu gosto muito de uma densitometria de corpo inteiro, que chama DXA, que dosa a gordura do corpo. Então ela fala assim, você tem X% de gordura no abdômen, Y naquela perna, Z nessa aqui. Se essa relação palpável, né? Essa relação bem palpável. Se essa relação for maior que 34%, tipo mais que 34% da gordura dela está no membro inferior, mais a história, mais o exame físico, é muito sugestivo dele. E o que vocês fazem, né? Tipo, aí você vai ver se tem varizes, porque várias vezes tem uma associação entre lipedema e varizes, pode ter, né? Então, ela pode ter uma lentificação do linfático. Então, a gente faz a cintilografia, você vai ver que está um pouquinho alterado. Geralmente não é linfedema, mas ele está lentificado. Então, é uma rotina pedir, então? Eu peço. Cintilografia, Doppler, densitometria de corpo inteiro e algum exame de imagem, seja ultrassom da gordura mesmo ou ressonância magnética. A investigação básica é essa. Acho que o ponto que a gente quer discutir muito também é que, assim, tem muita gente, a gente discutiu já da questão de existir ou não a doença, digamos assim, que muita gente questiona, mas quem que é o dono dessa paciente? Quem que assume essa paciente? Que nem o senhor falou, tem que avaliar o linfático, tem que avaliar a parte venosa, enfim, tem uma infinidade de outras coisas que você tem que ver, então, qual que é a porta de entrada ou quem que vai cuidar dessa paciente? Boa. Olha, acho que são duas perguntas diferentes. A primeira resposta é, a porta de entrada são vocês. Isso não tenho dúvida, porque a grande parte delas, elas relacionam perna com vascular.
né? A não ser que ela vá para ortopedista, que acho que seria uma outra, mas é mais provável que seja o cirurgião vascular a primeira entrada. E hoje, por exemplo, eu entendo que o vascular é meio que um maestro de longo prazo disso. Tipo, ele vai ser a porta de entrada, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai dar as primeiras orientações, que chama tratamento clínico, né? Aí eu acho que depois entra o cirurgião plástico, porque depois que você já estabeleceu a alimentação, atividade física, suplemento, meia compressiva, drenagem linfática, ela vai estabilizar. E aí ela pode virar para você e falar assim, doutor, muito obrigado, resolveu o meu problema. Ou ela pode dizer assim, tá, mas eu perdi um volume, mas eu não tô conseguindo ganhar a partir daqui. Aí acho que entra o cirurgião plástico que remove a gordura e ela volta para o vascular para dar continuidade. Então, hoje lá na nossa clínica, a gente tem um grupo multidisciplinar, multiespecialidade. Então, tem o vascular, tem a nutri, tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem o cirurgião plástico. E aí, acho que tem doenças que são assim, né? Não adianta a gente querer dar conta de tudo sozinho, porque a gente vai fazer besteira, né? Eu não sei operar varizes, em princípio você não estudou para fazer lipoaspiração, e aí a gente não tem formação para falar de alimentação de uma maneira aprofundada, que nem uma nutricionista. Como é que a gente vai mexer com hormônio? Estrógeno, progesterona, anticoncepção, se não é isso que a gente estudou. Então, acho que tem doenças que a gente ganha muito mais agregando um grupo de colegas de confiança e tendo uma conduta alinhada do que a gente querer fazer tudo de uma maneira mais ou menos. Assim. Acho que hoje a medicina é tão especializada, já é difícil saber fazer bem feito o que a gente estudou. Imagina se eu me meter a fazer regime, dar Ozempic e querer fazer cardápio e querer tratar varizes e querer fazer lipoaspiração. Nossa, coitada da paciente, na verdade, né? Porque eu duvido que vai sair bem feito. Deixa eu puxar esse gancho, Fábio, aproveitar que você está falando de equipe multi e concordo plenamente com você, cada um na sua fazendo área, o seu melhor, né? Contribuindo para o mesmo caso. Sim. Mas um overall, assim, né? Qual lá na clínica é a opção de dieta, se existe uma dieta com um nome específico para isso, a opção de elastocompressão, de forma geral, Boa. E também a opção de atividade física. Esses três grandes pilares. Três grandes pilares. Bom, alimentação, existe uma coisa que, de maneira geral, chama dieta mediterrânea, que seria basicamente o que a gente vai fazer todos nós, né? Mas assim, aumentar o consumo de vegetais, evitar carne vermelha, evitar álcool, né? Assim, que a gente, se for comer mais proteína, que seja ou de origem vegetal ou carne branca, e botar assim 1, 2 vezes por semana a carne vermelha e o álcool. Claro que é difícil, mas em princípio, assim, uma orientação geral seria isso. A gente sabe que tem alguns alimentos especificamente pioram bastante a dor no lipedema. Açúcar, farinha de trigo, leite de vaca e álcool. Então, assim, não é que ela é proibida de comer, mas no geral, assim, normalmente a gente orienta que ela dê uma limpada disso na alimentação e pôs um por vez. Igual a gente faz com a alergia, né? Ó, fica um tempo sem comer trigo, sei lá, uns 15, 20 dias. Aí vai comer pizza e vê como é que isso reage. Fica um tempo sem beber álcool. E aí você toma um vinho e vai perceber como você reage. Então ela vai ter um parâmetro de como a alimentação inflama. E inflama. Então existe uma relação bem importante com o que ela come e com o que ela sente. A atividade física tem vários agravantes, porque primeiro a gente vê às vezes a mulher com 46, 50% de gordura nas pernas e 20% na barriga. Ou seja, ela tem uma sobrecarga, né? Ela tem 20, 30 quilos de gordura na perna. Ela tem uma tendência de maior lesão de joelho, porque ela tem genovalgo, porque ela tem frouxidão dos ligamentos, então a chance dela ter condromalácia, artrose, deformidade do joelho e lesão ortopédica é enorme. Então, normalmente, a atividade física, se possível, de baixo impacto. Ah, mas aí posso ir na academia? Pode. Só que você vai trabalhar com musculação, você vai trabalhar com subir uma escada, você vai trabalhar muito mais com bicicleta do que ficar correndo na esteira. Pelo menos no primeiro momento, né? Porque aí você reduz a chance dela ter uma lesão articular. Mas, assim, na evolução, ela vai ter a atividade física que ela gosta. Eu sempre digo assim, você tem que treinar o que você gosta, não o que a gente manda você fazer, né? Certo. Agora, para quem pode ir para a água, aí é perfeito. Uhum. Né? A água é um exercício excelente, porque aí não tem impacto, tem musculação, tem cardio, tem perda de peso, tudo misturado. Mas aí tem que ter acesso à água, né? Piscina, hidroginástica. E quanto à compressão elástica? Então, olha que interessante isso, né? A gente fala lipedema. Eu sempre fiquei encanado com esse nome, porque lip é gordura, né? E edema, assim, não é linfedema, a cintilografia tá normal, mas tem um componente de água extracelular não livre. Olha que maluco isso. Essa água, ela sai, assim como a gente veria no linfedema, mas ela tá ligada a proteínas, glicose, aminoglicanas. Então ela fica tipo um gel. E aí você drena, não sai.
Só que a compressão e a fisioterapia com manobras anti-inflamatórias, eles usam laser, eles usam ondas de ultrassom, tem redução de inflamação. Então eu diria assim, é uma grande adjuvante para redução de sintomas. A pessoa que está muita dor, que está incomodada, peso na perna, resolve, né? Assim, alivia. Só que o problema é que tem um caráter transitório, né? Ela teria que fazer toda semana uma sessão de fisioterapia para poder manter sob controle, porque senão a reação volta. Mas tem um papel, sim, anti-inflamatório, redução de volume e redução de estética mesmo, né? Fica mais bonita a perna. E tem alguma característica de meia que seja preferência lá da equipe? Se ela vem até a coxa 7/8, se ela vem até a perna 3/4, ponteira aberta, ponteira fechada, Grau algum de tipo compressão, de... Isto, Algum em tipo de malha? Normalmente a gente usa de 20 a 30 milímetros de mercúrio. E essa sua pergunta é muito boa, porque se você começa a reparar nas mulheres com lipedema, a depender do grau que você esteja tratando, não tem meia que serve. Isso aí é uma carência enorme que eu tenho falado com as indústrias de meia, porque imagina uma pessoa que tem, sei lá, a gente começa a pôr umas fotos aqui, o pessoal fala, que meia que serve, né? Por exemplo, às vezes para coxa, às vezes a gente tem que até pensar em wrap, porque assim, não vai ter uma meia que vai conseguir servir naquilo. Agora, para quem tem um volume muito grande de perna, com muito garrote no tornozelo, às vezes é melhor usar malha plana, porque essa meia feita em espiral, ela garroteia bem ali e aí machuca, entendeu? Elas não toleram. Você fala assim, plana é mais tem confortável. que usar, mas ela não consegue. Só que só tem uma marca de malha plana no Brasil, né? Então também é super restrito. E a depender do formato da perna, vai ter que ser uma malha plana sob medida. Não é tão óbvio isso, né? Dessas pacientes que não têm doença tão avançada, qual o percentual delas fica bem só com medidas clínicas? É uma ótima pergunta que não tem resposta. Eu diria assim, eu acho que talvez os vasculares vão acabar me respondendo até mais isso do que eu, mas eu penso assim, estágio 1 e estágio 2 tem benefício em fazer tratamento clínico, e aí, desse grupo que você está fazendo o tratamento clínico, você vai ter duas respostas. Uma que fala assim, muito obrigado. Outra vai dizer assim, puxa, mas foi a aula que eu acabei de dar aqui no congresso. Eu já sou magra e eu tô com 44% de gordura nas pernas. Como é que eu vou tirar isso? Ou eu mostrei um outro caso, a menina que treina 10 vezes por semana. Literalmente, ela faz crossfit de manhã, musculação todo dia, de segunda a sexta-feira. Ela tá a barriga seca, cheia de gominho e a perna cheia de gordura. Ou uma terceira paciente que eu mostrei agora. Fez a bariátrica, perdeu 36 quilos, tá magra na barriga, na coxa e a panturrilha dela é gigantesca. Esse percentagem, que eu não sei que número que é o que você me perguntou, ela vai te pressionar e falar assim, e agora? E acho que aí você poderia oferecer para ela assim, agora tá na hora de operar. Entendeu? E depois voltar para o tratamento clínico. Ela tem que continuar treinando, ela tem que continuar comendo bem. Não é que ela está isenta disso. Mas é que chega uma hora que você não consegue oferecer mais só com o tratamento clínico. Ele vai travar, entre aspas. Então não tem um fluxograma exato do estágio da doença, digamos assim. O estágio mais avançado eu vou oferecer já o tratamento cirúrgico, porque a paciente... Não, tem sim, Luiz. Quer dizer, estágio 3 e 4, aí já é quase resgate. Sim. Porque aí ela já não consegue mais andar, ela já está com lesão no joelho, ela não tem vida social, ela não cabe na cadeira. Essa você não vai estagiar, então, digamos, o procedimento de falar, vamos tentar um tratamento clínico e ver se vai estabilizar. Essa você já entraria com uma coisa mais invasiva. Acho que, assim, eu acho que ela precisa comer bem, então vale a pena, assim, ela ter uma orientação nutricional em paralelo. Mas eu acho que, assim, aí ela não tem mais como reverter para um quadro, ok? Depois eu te mostro a foto aqui, sem operar. Assim, se eu te mostrar uma foto dessa, você vai assim, putz, não tem cirúrgico. não adianta, você fala não. Queria essa puxar aqui um é de pouquinho operar. para o nosso lado, em relação à paciente que tem doença venosa associada. Então, se a gente trata ela antes, se a gente deixa para tratar em conjunto, e se a gente opta por, eu não tenho um plástico da minha confiança ainda, ou eu não tenho um plástico no meu consultório, se eu trato a varize dela antes, ela geralmente melhora do sintoma do lipedema? Não, do lipedema não. Mas assim, você fez uma pergunta excelente. Assim, ano passado, quem tiver curiosidade, escreve assim, Guideline americano do tratamento de lipedema. Foi publicado na Phlebology, né, que é uma revista de alto impacto para vocês, né? E ele fala o seguinte, olha, trate a varizes antes. Então você tá certo na sua colocação. Agora, antes significa assim, pode ser antes mesmo, você vai lá, resolve a questão venosa e depois encaminha para alguém fazer a lipoaspiração. Mas eu faço muita cirurgia associada, quer dizer, ela entra, o vascular faz a primeira etapa, e hoje vocês, assim, com essas técnicas modernas, é uma coisa muito tranquila, né, de agressão lá, e na sequência ela já opera o lipedema. Então, às vezes ela aproveita a mesma anestesia, mas a veia é feita antes. Eu tenho uma pergunta do meu consultório, que eu vou aproveitar para tirar a dúvida aqui. No diagnóstico dos casos mais iniciais, aquele grau 1, cara, que a paciente
óbvio que tá em alta, ela pesquisou no Google, ela viu um vídeo e ela bate no consultório e fala, eu tenho lipedema? E aí eu também não sei responder, porque é um grau inicial e ela mescla a queixa do hematoma com a celulite, mas ela não tem alteração da circunferência do tornozelo, não é tão clássico assim. O que eu posso fazer, para ser mais quantitativo na hora de falar, sim, é lipedema? Eu pediria um DXA, que é essa densitometria de corpo inteiro. Aí você vai fazer uma conta, vem uma tabela de gordura. Você vai pegar quantos quilos de gordura ela tem nas pernas, dividido pelo quanto que ela tem de gordura no corpo inteiro, e você vai reparar essa relação. Se for mais que 34%, é sugestivo de lipedema. Porque, apesar dela ser magra, apesar dela ter um quadro que não é tão óbvio, ela vai ter que ter uma concentração maior de gordura nas pernas. Isso é quase que um pressuposto do lipedema, né? Então, eu faria isso. E outra coisa que aí já é a praia de vocês, eu afastaria outras doenças, diagnósticos diferenciais. Claro. Então, você vai ver se não tem varizes, ver se não tem algum outro problema de linfático. E assim, olha, não é varizes, ou é só um vasinho que não justifica essa dor. Não é linfático. E tem mais que 34% de gordura no DXA, ela não tá doida. Eu acho que é muito... Ou seja, essa história é coerente. Os exames apoiam isso. Acho que a hipótese é viável. Legal. Sabe? Agora, se vier tudo muito normal, aí você pode falar pra ela, olha, não sei se é, se não é, mal não faz você fazer um tratamento clínico. Claro. Porque o que ela vai perder em comer melhor Nada, e treinar regular? só Só vai ganho, melhorar. só benefício. Aí você pode estabelecer um tratamento clínico que seria um teste terapêutico, digamos assim, na nossa gíria, né? Você vai lá e trata ela com um tratamento clínico. O máximo que vai acontecer é que ela vai treinar mais e comer melhor. Legal, cara. E se melhorar sintoma, pronto. Aí também tá todo mundo feliz, né? E Fábio, pra gente finalizar, a pessoa que não conseguiu comparecer ao congresso, acompanhar a discussão, o que você poderia passar de mensagem final aí pro nosso ouvinte? Olha, eu tô bastante preocupado com essa questão de capacitação dos profissionais de saúde. Porque, não sei se você concorda comigo, Luiz, assim, todo assunto que está crescendo tem dois extremos. Um, o que a gente conversou, o cara que não acredita, né, o negacionista. Mas também tem o cara oportunista, que eu acho que também é um risco igual. O cara que diz assim, eu inventei aqui, eu tenho um método secreto que só eu sei fazer, e quem me ensinou morreu, então, assim, só eu tenho o conhecimento mágico que está dentro dessa caneca aqui. Cara, assim, Habitualmente vem acompanhado de um arrasta pra cima. Ou clica aí, nesse botão. Se chegar nisso, aí vai virar um risco, né? Assim, do tipo, nossa, não existe conhecimento secreto. Terra de ninguém, né? Ou seja, ou a gente começa a se movimentar, como a medicina sempre fez, com guidelines, com protocolos aprovados em consenso, e que a gente testa, e que lá, e aí vai dar certo. Então, assim, quem tiver mais interesse, assim, a gente subiu muita coisa no YouTube, tá de graça, lá pelo Instituto. A gente fez eventos com vasculares muito bacanas, como o Dr. Mauro Andrade, que vocês conhecem, né? O Feijão. Que ele estuda bastante isso. A gente está firmando parceria com... Posso até falar os nomes porque já é público. Claro. O Dr. Henrique Guedes, da Unifesp, sim. que é uma pessoa também muito séria. Já passou por aqui. A gente E já todos entrevistou eles ele. têm o interesse genuíno em fazer disto algo científico, organizado e reprodutível para todos os colegas, né? E a gente vai lançar um curso mesmo, viu, Arthur? Então, assim, a gente está começando a organizar cursos mesmo, assim, que eu acredito de uma maneira bastante didática e reprodutível para a pessoa falar assim, é assim, um passo a passo. Porque também outro problema é o seguinte, eu quero fazer, mas eu não sei, como é que eu vou aprender? Errando. Eu vou começar dando cabeçada. E aí reinventar a roda também é difícil, né? Então, eu mexo com lipedema, que você me perguntou, né, Fabio? Há 10 anos. E assim, 10 anos atrás não tinha guideline. Então, assim, eu fui aprendendo no tentativa e erro, sabe? Mas tem caminho que você encurta isso sem ter que errar tanto, né? A capacitação é o melhor caminho, cara. Não é? Vocês acreditam em curso, né? A última exato. vez que a gente se falou, eles também estavam Sim. trabalhando com curso. Deixa então... o arroba de vocês, onde que a galera pode te encontrar no site. Pô, obrigado. Então, ó, Lipedema Brasil, que é o nome do nosso instituto. E o meu nome é Fábio Kamamoto, então Aham. é DR Fábio Kamamoto. Mas Legal. o curso mesmo vai estar lá no Lipedema Academy. Então é @Lipedema Academy. Então quem quiser assim, eu quero aprender mais sobre isso. Eu acho que em agosto a gente deve pôr alguma coisa no ar já, pelo menos uma bacana. primeira etapa aí. Sensacional, Fábio. Obrigado, cara, pelo teu Eu tempo, que disponibilidade, agradeço a vir aqui oportunidade. ensinar a gente, meu. Obrigado. Muito obrigado sempre, vocês são ótimos. E assim, acreditem em lipedema, empatia, né? Respeitem essas mulheres, porque, cara, são 10% das mulheres do mundo, cara. Já tem CID. E, honestamente, quem não entrar nessa área de atuação, ou ele vai ficar obsoleto, ou ele vai ficar desacreditado. Porque elas sabem que elas têm, assim, elas têm um sintoma real, elas não estão inventando nada, entendeu? Não é desculpinha para arranjar justificativa para perna feia. É tratar uma doença real e eu me sinto muito médico quando eu trato lipedema, assim, sabe? Eu chego em casa e falo assim, nossa, essa mulher melhorou mesmo, ela parou de ter dor.
Desculpa, não sei se a gente tem um segundo aqui. Claro que sim. A meu. primeira mulher que eu tratei com lipedema foi há 10 anos atrás. Veio de uma colega fisioterapeuta que tinha vindo de um congresso. Falou assim, tem um pessoal fazendo cirurgia de lipedema nos Estados Unidos. E assim, eu tô com uma paciente aqui na minha clínica que eu tô desesperada, porque ela tá pensando em suicídio. Ela já tá com anorexia, já tá com problemas de depressão, e ela já começou a pensar em suicídio, porque ela falou assim, já não tem mais o que fazer. Então, a dor é real. Ontem eu fiz uma live com um psiquiatra. A dor é assim, é da dor na alma, né? E se a gente não tiver empatia por esse grupo de mulheres, acho que a gente não é um bom médico. Sabe, assim, a gente estudou para tentar levar um alívio para a dor. A gente estudou porque a gente acredita que a gente pode fazer um bem para essas mulheres. E acho que atuar com lipedema é do bem. Então, atuem, acreditem em lipedema, se especializem, elas estão precisando da gente. Sensacional, Fábio. Mais uma vez, obrigado aqui pelos Muito obrigado. ensinamentos Valeu. e palavras, cara. Valeu. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Fremito, podcast vascular, direto do Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.